Confiança 0, Grêmio 3, no placar agregado 5-0, Copa do Brasil, 16 avos de final e o Grêmio classificado para as oitavas. É sobre esse jogo que a gente vai falar agora, porque tem uns detalhes que a gente precisa salientar e equilibrar, mostrar para vocês que o jogo não foi tão fácil assim, por mais que o agregado tenha sido 5-0 nessa fase contra o Confiança, que é time de Série C de Campeonato Brasileiro. O Grêmio entrou num jogo um pouco mais tranquilo, leve, para tentar fazer o resultado, já que estava com 2-0 de vantagem. Vou te contar esses detalhes importantes para vocês verem e entenderem o porquê que às vezes a gente força e critica com força, no caso, a atuação do Grêmio, por mais que tenha um treinador com o salário que tem, com toda essa experiência, essa bagagem, e ainda deixa a desejar para esse time do Grêmio que está faltando um pouco mais de competitividade. Dá o like, se inscreve, vem junto comigo e se liga nos detalhes enquanto eu estou assistindo ali o jogo do Corinthians contra o Barra, que está acabando ali o jogo, o Corinthians classificando também para as oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só, o Grêmio venceu o Confiança por 3-0 e o Luiz Castro surpreendeu até na escalação. A gente achava que ele ia já com o jogo de novo com 3-4-3 ou 3-5-2 ou 3-6-1, conforme vocês possam imaginar aí no time montado. Ele dessa vez foi num 4-2-3-1 ou 4-3-3, e seja num 4-1-2-3, né, que alguns ainda disseram que com o Noriega na frente da área, o Thiaguinho junto com o Gabriel Mack um pouco mais à frente, fazendo aquele trabalho de meio campo, com o Enamorado de um lado, a Muso do outro, e Bright White, que foi o melhor jogador em campo, foi esse meio para frente. E no sistema defensivo, ele veio com o Pavon na lateral, fazendo a função de lateral, os dois zagueiros, Gustavo Martins Vieri e o Caio Paulista. Nada, não surpreendeu nisso, mas sim o posicionamento num 4-2-3-1, no 4-3-3 que seja. O time do Grêmio não jogou tão bem assim, não foi tão conforme a gente queria e imaginava que pudesse ser. Foi um jogo treino praticamente. O time do Grêmio jogou, por mais que tenha sofrido, tenha feito várias faltas, né, com 4 cartões amarelos, mas um jogo treino, assim, não tinha muitos lances de perigo, vamos falar assim. Podia ter feito muito mais, mas as coisas não aconteceram. Foi um jogo morno, mas lá e cá, pelos números que a gente acabou levantando depois do jogo, a gente analisa e percebe que o Confiança só não foi efetivo como o Grêmio foi. Porque, olha só, em chutes a gol, o Grêmio teve 14, o Confiança teve 16. O Grêmio teve 3 chutes na casinha. Não podemos contar o gol de cabeça do Bright White, porque não é chute, é uma cabeçada. Em passes trocados durante o jogo, para vocês verem como foi um jogo aberto, o Grêmio trocou 480 passes, o Confiança trocou 485. Ou seja, o jogo foi lá e cá. Os dois times propuseram o jogo, foram para tentar fazer uma vitória. Mas não foi aquele grande jogo, aquele espetáculo 3-0. Estava faltando alguma coisa, estava faltando raça no time do Grêmio, vontade de brigar por cada bola, e isso não estava acontecendo. Tanto é que o Grêmio tomou 4 cartões amarelos, lembrando que o Kahneman tomou 2, só o Kahneman tomou 2, porque ele acabou sendo expulso, né, uma consequência de falta de ritmo de jogo, muito tempo sem jogar. Ele entrou desembocado no segundo tempo, substituindo o Balbuena, acho que ele nem ia jogar, e o Balbuena que entrou para substituir o Gustavo Martins, jogou só 4 minutos e sentiu uma lesão e saiu fora. O Grêmio teve 13 desarmes, o Confiança teve 14. Um jogo equilibrado, totalmente equilibrado. O Grêmio fez a diferença porque foi efetivo. Teve o Amuso com 11 para 12 minutos, fez um lance da grande área, sofreu o pênalti, o Bright White converteu. Depois, no segundo tempo, quando entrou o William, o TT e o Kahneman, o William até criou, mas o TT teve suas oportunidades e mostra também que está deixando a desejar. O William fez um gol de pênalti, além de ter cruzado, né, ter feito uma assistência para o Bright White de cabeça, depois ele faz o gol de pênalti. Poderia ter deixado o Bright White bater e fazer os 3 gols na mesma partida. E o TT, naquela mesma situação que a gente vem falando há um bom tempo, ele entrou no lugar do Enamorado,
e o Pavon foi para o lado esquerdo do jogo e as coisas não aconteceram tão bem assim quando teve essas mudanças, porque mostra aquilo que o nosso treinador Luiz Castro fala sobre treinar, né? Que ele não está conseguindo treinar, porque o Grêmio tem muitos jogos, viagens e tal. Mas aí ele acaba fazendo, quando ele encaixa num esquema, ele vai para um outro jogo, ele muda tudo, muda jogador, muda peça, muda posição. Aí como é que tu vai mostrar que as coisas estão evoluindo? Como vai ter uma evolução? Não tem. E aí ele fala, estamos treinando por vídeo, a gente quer mostrar uma coisa para fazer aquilo, mostra para eles o que tem que ser feito para os jogadores e eles não vai pegar. Se tu não ficar na insistência, fazendo os treinos, jogando do mesmo jeito o tempo inteiro, não vai encaixar. Não vai encaixar. E isso a gente sabe há muito tempo de treinadores que falam que futebol é sim repetição. Por isso tu treina, por isso tu treina a jogada, tu treina variações, né? E aí tu acaba criando repertórios para poder fazer com que as jogadas aconteçam, coisa que o Grêmio está deixando a desejar. A falta de repertório, nessa vez de novo, não teve repertório, é um lance em cima do Amuso, ele cava uma falta ou um pênalti, aí depois vai na linha de fundo, cruza e acabou. O Grêmio não tem trabalho no meio de campo, é velocidade e a bola cruzada. O Grêmio não tem aquele trabalho de fazer com que um meia infiltre e faça uma jogada, um lance no ponto futuro para as coisas acontecerem, né, ou com velocidade para acontecer, mesmo o jogo contra Confiança, que era um jogo aberto. Tem essa dificuldade sim. Bright White melhor em jogo, por tudo que fez, ele voltou para marcar, ele ajudou na construção de saída em velocidade, conseguiu, né, foi premiado com um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, uma movimentação bem interessante, ele leva a marcação para dentro da área, ele volta e a marcação ficou, e isso mostra o grau de maturidade do jogador, experiência, né, e a fragilidade do adversário, que deixou esse espaço para que ele pudesse fazer uma volta dentro da área e achar o cruzamento do William de cabeça. O Grêmio tem dificuldades, mostrou dificuldades nesse jogo, sofreu nesse jogo, sem necessidade, por um jogo morno, um jogo que estava dominado, por mais que o Grêmio foi efetivo com os 3 gols. Vai sofrer agora no jogo contra o Bahia, já que não tem Gustavo Martins, que vai ser avaliado, Balbuena vai ser avaliado, e aí começa a faltar as peças que precisava para manter um time um pouco mais adequado. É preocupante, muito preocupante, exatamente porque é um Confiança terceiro na terceira divisão, e aí o Grêmio acaba tendo essas... ele cria problema para ele. Tá, mas o Grêmio venceu, do que tu está reclamando? Eu não estou reclamando. Estou dizendo que o Grêmio ele apenas fez uma partida, um jogo treino. O Grêmio não entrou com raça, com vontade, né, não mostrou, não passou isso para o torcedor. O Grêmio não passou confiança para o torcedor. O Grêmio não passou vontade de vencer essa partida. Ele ia vencer ao natural pela sua qualidade, mas faltou transmitir isso para o torcedor. O torcedor apoiou, quem foi lá, estava em casa torcendo da mesma forma, mas ainda tem muita coisa para ser ajustada, principalmente essa vontade. Para vocês terem uma noção, o Marcos Rocha entra no segundo tempo para fazer a lateral quando o Pavon vem para o lado esquerdo. Ele entra no lugar do Amuso. Amuso saiu e entrou o Marcos Rocha para fazer a lateral. E aí o Pavon vai para o lado esquerdo. Ou seja, o Pavon foi lateral, o Pavon foi atacante. O Pavon acabou sendo lateral, atacante para o lado esquerdo. Não tem como dar certo. Se tu muda as posições o tempo inteiro, não vai encaixar, vai sofrer, vai ter dificuldade. E aí não adianta dizer que tá faltando tempo para treinar, que tá fazendo por vídeo, mas se quando tu acerta um esquema tático, as coisas não colocam, ele não dá sequência. E precisava ter feito isso. Hoje ele podia entrar num 3-5-2, para ele jogar com o Bahia lá na Bahia. Ele vai ter essa dificuldade lá, e daí lá ele vai mudar o time para um 3-5-2, ou ele vai entrar de novo num 4-2-3-1, num 4-3-3. Como que ele vai compactar o time, se ele estava ajustando uma forma e dessa vez não deu. E olha, o time do Confiança ainda conseguiu criar. Então isso mostra que ele tem uma certa dificuldade ou uma indecisão no que ele vai colocar. Tá faltando repetição. Quando ele consegue repetir o esquema com a maioria dos jogadores ali, 6, 7 jogadores no time, depois ele troca. Ele podia ter feito isso hoje, podia ter mantido o mesmo esquema. Não, eu acho que ele pensou na questão do Bahia
para poupar alguns jogadores, eu vou pensar que ele está poupando, principalmente os zagueiros, e acabou tendo lesão de 2. Nesse sentido. Mas não dá para jogar com 2 extremas. E aí quando ele botou o TT não acertou um chute a gol, quando poderia ir, a bola desviou no zagueiro. Não tem, assim, é o TT e um atacante. O Amuse e um atacante. Não, um centroavante. Não dá para botar os 2 extremos. O TT tá devendo. É por aí. Vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio classificou, embolsa 3 milhões. E a partir de agora é pensar no banho no Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Gostaram? Eu ainda não. Dá o like, se inscreve. Vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.